Não vai demorar muito para que você possa enfrentar nas suas provas a expressão litigância predatória. Estou aqui para te explicar o que é litigância predatória, o que é advocacia predatória, o que é advogado predatório, exatamente no que diz respeito ao evento em si, litigância predatória, e as soluções que o Poder Judiciário está procurando para enfrentar esse problema. Fica tranquilo, tranquila, porque a gente vai ter que contextualizar primeiro onde a litigância predatória se encaixa na ciência processual civil. Vamos analisar o que o STJ, no informativo 801, começou a apresentar sobre litigância predatória por meio do julgamento do recurso especial 2.021.665 do Mato Grosso do Sul e a partir da construção do tema 1198. Vamos lá. Primeiro, vamos contextualizar. O judiciário, ele trabalha sobre a forma de demanda, ou seja, à medida que as lides vão surgindo no seio social, as pessoas vão judicializando essas questões. E aí, o poder judiciário, ele não tem como limitar a possibilidade do ajuizamento de ações. Isso seria, sem sombra de dúvida, violar o direito constitucional de ação, o direito subjetivo de provocação do poder judiciário para a solução de conflitos. O Poder Judiciário não pode, nesse caso, dizer assim: ó, no mês de março a gente vai receber o número X de ações. Então, advogados corram e ajuizem suas ações no começo do mês, porque no momento em que esse número X chegar exatamente no limite de ações ajuizadas, só vai ser possível ajuizar a ação agora no próximo mês, ou seja, no mês de abril. O Poder Judiciário não pode fazer isso, ele estaria mexendo em prescrições, ele estaria mexendo e, em último grau, no direito subjetivo a provocação do Poder Judiciário para pacificação social, portanto, no direito constitucional de ação. Isso não é possível. Mas existe, não sei se você já percebeu, um controle mínimo de judicialização que acontece justamente quando o juiz ele se depara com a análise da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, não sei se você já prestou atenção nisso nos seus estudos de ciência processual civil, mas o indeferimento da petição inicial é uma forma, ainda que tímida, mínima, porque ela tem que ser tímida e mínima, de evitar o processamento de uma pretensão, como digo, que movimenta a máquina judiciária sem efetividade. Isso está positivado no artigo 321 do Código de Processo Civil, quando diz assim: presta atenção a isso aqui. O juiz, ao verificar a petição inicial, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, então, existe aqui um controle mínimo de judicialização, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, se o juiz, nesse caso, se deparar com a petição inicial que não apresenta todas as informações, as indicações requeridas no artigo 319, ou que não tem um documento indispensável à propositura da ação, no que diz respeito ao artigo 320 do CPC, esse documento indispensável já deve acompanhar a petição inicial, o juiz ele vai abrir prazo para que o autor, nesse caso, cumpra a diligência de emenda ou completar a petição inicial, para que, nesse caso, o juiz possa entender viável o ajuizamento do feito e, se o autor não cumprir a diligência, nesse caso, o juiz vai indeferir a petição inicial. Nós temos, sim, aqui um tímido mínimo controle de ajuizamento. Tanto no que diz respeito às indicações e informações que a petição inicial deve trazer, está estabelecido isso no artigo 319 do CPC, quanto os documentos indispensáveis à propositura da ação que já devem acompanhar a petição inicial. Então, o juiz ele faz esse controle prévio do recebimento da petição inicial, que não deixa de ser um tímido e mínimo controle de judicialização. Fica ligado, ligada no 321, porque ele vai ser impactado pelo que a gente vai estudar em relação ao STJ daqui a pouco, ok? Muito bem. É um controle mínimo, como eu disse, mas ele existe. Agora, entenda esse contexto aqui. O que o Poder Judiciário pode fazer quando ele recebe milhares, e são milhares, de petições padronizadas, com teses genéricas, com autores vulneráveis que muitas vezes não sabem sequer que estão ajuizando uma demanda, e essas petições têm indícios de fraude? Porque esse é o contexto da litigância predatória.
O CNJ diz que a litigância predatória consiste normalmente na provocação do Poder Judiciário mediante o ajuizamento de demandas massificadas com elementos de abusividade e ou fraude. As características da litigância predatória, elas são petições padronizadas, teses genéricas, pessoas vulneráveis e que têm por objetivo, normalmente, o enriquecimento ilícito. E quando se trata de autores que sequer sabem que estão participando de uma ação judicial, estão participando como autores de um processo judicial, esse enriquecimento ilícito, ele é destinado ao advogado, muitas vezes. Nesse caso, presta bastante atenção. Esse é o contexto da litigância predatória. Como o canal é especializado em concursos da advocacia pública, e nesse caso, como nós estamos preocupados em como isso pode cair nos concursos de procurador, eu trago exemplos de demandas predatórias em face do poder público, e aí, para que você fique ligado exatamente quais são os principais exemplos de cobrança na sua prova. Primeiro, demandas previdenciárias, por exemplo, o seguro-desemprego. Fiéis, existe uma demanda predatória por trás do fiéis, atingindo diretamente a política pública educação. Auxílio emergencial, talvez seja um exemplo mais visível. Existe uma demanda predatória, um contencioso predatório no setor saúde, incluindo uso de declarações genéricas, ações conjuntas entre laboratórios e associações médicas e a manipulação de medicamentos de alto custo por meio de processos judiciais. Inclusive, esse é um dos exemplos que eu utilizo nos cursos de segunda fase que eu ministro, exatamente para que o aluno possa apresentar uma petição inicial no que diz respeito a esse mérito. E aí, a partir de agora, nos espelhos de correção, eu vou ter que cobrar uma preliminar sobre a litigância predatória. Então, existem exemplos práticos da vida diária do advogado público em que nós estamos enfrentando demandas predatórias e, volto a dizer, não vai demorar para que isso seja cobrado no teu concurso público, na tua prova de procuradoria. O litígio predatório, ele representa um risco para os direitos fundamentais e para a efetivação das políticas públicas. Não precisa ir muito longe para entender que o litígio predatório representa um risco para os direitos fundamentais e para a efetivação das políticas públicas. Não precisa ir muito longe para saber que, nesse caso, no momento em que o Poder Judiciário ele se abarrota de ações de litigiosidade predatória, ele deixa de ter qualidade e efetividade para discutir o que realmente importa. Existe uma expressão interessante para o litígio predatório que é, nesse caso, demandas virtuais, ou seja, não reais. Demandas montadas, demandas criadas, demandas que não refletem a realidade dos fatos. Isso abarrota as vias do Poder Judiciário, entope as veias do Estado juiz, fazendo com que, nesse caso, essa política pública de entregar à sociedade a pacificação social por meio do julgamento de lides acaba sendo comprometida para as situações reais, uma vez que o Poder Judiciário está ocupado tentando desvendar e resolver demandas predatórias. Então, isso viola direito fundamental, bem como é um risco para a efetivação de políticas públicas, especialmente no que diz respeito à política pública que está sendo objeto da litigância predatória, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, assistência, como, por exemplo, previdência, como, por exemplo, saúde. Muito bem. Aqui eu trago um cuidado importante dentro do contexto que estamos estudando, a litigância predatória. A litigância predatória, ela tem uma oportunidade a partir de demandas de massa, mas não podemos simplesmente estabelecer um padrão de que demandas de massa são sinônimos de demandas predatórias. Não. A demanda de massa, ela é decorrente de uma sociedade de massa. Ela existe e o Poder Judiciário precisa tratar da demanda de massa e o faz de forma, inclusive, a partir do processo coletivo, que é uma das formas de julgamento de demandas de massa. Mas as demandas de massa, elas são a oportunidade, elas criam a ranhura necessária para a demanda predatória. Então aqui eu digo, ó, não confunda demanda de massa como sinônimo de demanda predatória. Há uma demanda de massa na pretensão saúde, por exemplo, entrega de medicamento, e essa demanda de massa cria a ranhura, a oportunidade, a linha necessária para a demanda predatória. É preciso saber distinguir uma da outra, justamente para que o Poder Judiciário não venha, nesse caso, a violentar o acesso ao Poder Judiciário e, portanto, o acesso à ação, o direito constitucional de provocar o Poder Judiciário, o direito subjetivo ao processo judicial, o direito subjetivo de ação,
Nesse caso, entendendo que toda demanda de massa é uma demanda predatória. Não, as demandas predatórias surgem das demandas de massa, mas não são sinônimo das demandas de massa. Você pode estar se perguntando aí do outro lado, e certamente está: "Professor, o que se faz então diante dessa situação?" Eu posso te dizer que o judiciário está agindo para tentar resolver ou minimizar o problema. Algumas ações já implementadas são: existe inteligência artificial para reconhecer demandas predatórias, reconhecer e informar aos juízos a existência de fatos, a existência de petições iniciais, a existência daquelas características que estudamos aqui agora há pouco, no que diz respeito à possibilidade daquela petição inicial fazer parte de um conjunto de ações com petições iniciais iguais, com teses genéricas, padronizadas, com autores vulneráveis, que têm por objetivo o enriquecimento ilícito e que, portanto, estamos diante de uma litigância predatória. Os juízes têm aplicado multa por litigância de má-fé quando reconhecem a litigância predatória, mas só isso não tem surtido muito efeito. O CNJ estuda ativamente, nesse momento, como, nesse caso, combater a prática da litigância predatória administrativamente. E existe uma informação interessante em todas as vias que você procura entender esse tema, que é o seguinte: toda litigância predatória tem por trás um advogado predatório. E existe uma preocupação atual na formação desse profissional e na punição dessa atuação. Então, toda litigância predatória tem por trás um advogado predatório. Essa é uma ideia que se tem por trás da atuação ou, portanto, do exercício da advocacia de forma antiética. O Código de Ética da OAB diz que é dever do advogado aconselhar o cliente a não ingressar em uma aventura judicial. A litigância predatória é justamente o contrário. Ou seja, muitas vezes o advogado, ele convence o cliente de que aquela ação, ela, na verdade, existe, aquela pretensão existe, aquela ação, ela vai ser procedente, quando, na verdade, trata-se de uma aventura judicial, ou muitas vezes, na litigância predatória, o advogado, ele sequer tem contato com o autor da ação, e, portanto, utiliza de fraude para representá-lo em juízo. Muitas vezes esse autor nem mais existe no plano da vida. Muitas vezes esse autor já até faleceu. Então existe essa preocupação, inclusive, em tornar mais severas as formas de acesso à advocacia e, nesse caso, uma preocupação com a formação do profissional que inicia ou que pratica a litigância predatória, o advogado predatório. Em casos concretos, alguns juízes de primeiro grau, ao suspeitar da demanda probatória, eles tomam algumas atitudes, algum tipo de controle, que é basicamente o seguinte, ó: exigir procuração atualizada do advogado da causa. Às vezes a procuração que o advogado apresenta na causa é muito antiga, o juiz ele se preocupa em intimar o advogado para que atualize a procuração, justamente para evitar exatamente com que ele apresente uma demanda predatória, onde ele representa um autor vulnerável que sequer sabe que a ação existe. Às vezes o juiz ele manda intimar a própria parte autora, ou seja, o juiz está tão desconfiado de que aquela demanda é predatória que ele manda intimar a parte autora, sem ser pela via do advogado, ou seja, ele manda o oficial de justiça ir na casa do autor para que o autor diga ao oficial de justiça se ele tem ciência da existência da demanda. Então, todo esse contexto que eu te apresentei até agora nos leva ao tema 1198 do STJ, que se encontra em julgamento no momento que eu gravo esse vídeo, dia 29 de fevereiro de 2024. Mas já existe, nesse caso, uma tese sugerida pelo relator da ação no tema 1198, e a tese é assim: o juiz, vislumbrando a ocorrência da litigância predatória, pode exigir de modo fundamentado e com observância na razoabilidade do caso concreto, que a parte autora emende a inicial, apresentando documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas. Se a demanda é predatória e se ela é baseada em abusividade e fraude, então, em algum momento, o advogado predatório ele não vai conseguir comprovar a veracidade do que ele apresenta enquanto pedido, enquanto pretensão, enquanto, inclusive, fundamentos da sua petição inicial. Baseado nisso, o STJ ele começou a entender, essa tese foi proposta pelo relator, mas ainda não foi julgada pela Corte Especial do STJ em definitivo,
Que, nesse caso, o juiz, ao vislumbrar a prática da litigância predatória, ele vai poder, de forma fundamentada e de acordo com a razoabilidade do caso concreto, ele vai poder exigir com que a parte autora emende a inicial, apresentando documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas. Isso afeta diretamente o que nós estudamos no artigo 321 do CPC, que, se essa interpretação for exatamente a que vai permanecer no STJ, e imagino que irá permanecer no STJ, nós temos efetivamente uma alteração significativa na interpretação do artigo 321 do CPC, que diz assim: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, esse é aquele controle mínimo que eu te disse que existe no CPC, no começo desse vídeo, e pelo tema 1198, ou no vislumbre de demanda predatória. Então, o vislumbre de demanda predatória acaba sendo acrescentado ao CPC 2015, artigo 321, pelo tema 1198, repito, ainda em julgamento. O juiz vai determinar que o autor, no prazo de 15 dias, emende ou complete a inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se ele não fizer isso, o juiz indefere a petição inicial. Então, o tema 1198, uma vez confirmado, ele vai aumentar o controle da judicialização a partir da análise da petição inicial, dos requisitos da petição inicial. A petição inicial passa a ter um novo requisito se o tema 1198 vingar, e creio que ele vai vingar, que passa a ser atender os requisitos do artigo 319, esse já existe pelo CPC 2015, atender os documentos indispensáveis à propositura da ação, artigo 320, e atender os documentos que afastem, nesse caso, o vislumbre do juiz de que aquela demanda é predatória. Eu te disse no começo do vídeo, não vai demorar para que esse tema passe a ser cobrado nos concursos da advocacia pública, porque a advocacia pública enfrenta, sim, todos os dias, demandas predatórias nesses exemplos que eu te trouxe. Demandas previdenciárias, demandas na saúde, demandas na educação e demandas na assistência. Penso que um examinador antenado, ele vai começar a cobrar, e eles são antenados, acredite em mim, o que é demanda predatória nos concursos da advocacia pública, principalmente nas fases mais difíceis, segunda fase e prova oral. Então, fica ligado, fica ligada nesse assunto. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos vídeos.